Muita gente começa na fotografia com a câmera que está sempre no nosso bolso, né, o celular. Mas chega uma hora que a nossa criatividade parece que pede um pouco mais. Então, hoje a gente vai mergulhar no universo das câmeras dedicadas, desde o que tem dentro delas, como o sensor, até as lentes para ajudar a fazer a escolha certa e levar as fotos para outro nível. Mas antes de tudo, vamos ser justos. A tecnologia das câmeras de celular evoluiu de um jeito absurdo. Dá uma olhada nisso aqui. São lentes líquidas. É uma engenharia impressionante que mostra que a inovação na fotografia de bolso não para, dá todo vapor. E isso leva a gente para a grande pergunta. Se os celulares são tão bons, por que alguém pensaria em trocar? O que de verdade a gente ganha quando investe numa câmera dedicada? Olha, a resposta vai muito além de simplesmente ter fotos melhores. A gente está falando de controle criativo, de qualidade de imagem em situações difíceis e de um universo de novas possibilidades artísticas. Mas o que na prática faz a diferença entre a foto de um celular e a de uma câmera profissional? Bom, tudo começa aqui, no que a gente pode chamar de coração da câmera, o sensor. Ele é a peça mais importante que define a qualidade da imagem antes mesmo de qualquer programa ou filtro entrar em ação. A melhor forma de entender o que é o sensor é pensar nele como a retina do nosso olho. É isso mesmo. Assim como nossos olhos, ele é a superfície que recebe a luz e transforma tudo aquilo na imagem que a gente vê. Antigamente, quem fazia esse papel era o filme fotográfico. Hoje, essa pecinha de tecnologia. E aqui tem um ponto que pega muita gente. É muito fácil se perder naquela guerra dos megapixels, né? Mas a verdade é um pouco mais complicada. Não é só sobre quantos pixels você tem, mas como eles capturam a luz. Muitas vezes um sensor com pixels maiores, mesmo que em menor quantidade, pode gerar uma imagem muito mais limpa, principalmente com pouca luz. E falando em tamanho, aqui a gente compara os dois tipos mais comuns que se encontra por aí, o APS-C e o full frame. A diferença, no fundo, é bem simples. O sensor full frame é maior. E o que isso quer dizer? Que ele se sai melhor com pouca luz e é o padrão para muitos profissionais. Claro, isso tem um custo. Já o APS-C, que é um pouco menor, entrega uma qualidade fantástica por um preço mais acessível. É uma ótima porta de entrada. Ok, já entendemos o sensor, agora vamos sair um pouco do hardware para falar de controle criativo. A base da fotografia manual é quase como uma receita, com 3 ingredientes principais. É o que a gente chama de triângulo de exposição. Pensa nesse triângulo como um jogo de equilíbrio. Os 3 lados são abertura, velocidade do obturador e ISO. Eles trabalham juntos. Se você mexe em um, precisa compensar em outro para a foto não ficar nem clara demais, nem escura demais. Dominar esse balanço é o grande segredo da fotografia manual. O primeiro ingrediente é a abertura. Pensa nela como a pupila do nosso olho. Uma abertura bem grande, que a gente representa com o número f pequeno, tipo f1.8, deixa entrar um monte de luz. Já uma abertura pequena, tipo f8, restringe a luz. É um conceito simples, mas é uma das ferramentas criativas mais poderosas que existem. Depois vem a velocidade do obturador. Aqui a conversa é sobre o tempo. Por quanto tempo o olho da câmera vai ficar aberto? Uma velocidade super rápida, tipo 1 milésimo de segundo, congela a asa de um beija-flor. Já uma velocidade lenta, de 1 segundo, transforma os farões dos carros em rastros de luz. É com ela que a gente controla o movimento na foto. E o terceiro elemento é o ISO. Basicamente, ele mede a sensibilidade do sensor à luz. Se o ambiente está escuro, a gente aumenta o ISO para deixar o sensor mais sensível. O problema é que quando a gente força muito a barra e sobe demais o ISO, pode aparecer o tal do ruído digital, sabe? Pensa num granulado que aparece na foto, principalmente nas partes escuras. E é aqui que a mágica acontece. É uma verdadeira dança entre esses 3 elementos. Se eu fecho a abertura para ter mais coisas em foco, entra menos luz. Para compensar, eu posso deixar a velocidade mais lenta ou aumentar o ISO. Dominar esse jogo de cintura é o que transforma qualquer um de um fotógrafo de modo automático para um fotógrafo criativo. Mas a abertura tem um segredo, um superpoder. Ela controla a profundidade de campo. Sabe aquele efeito de fundo desfocado, super profissional que todo mundo adora? O segredo está aqui. Como a imagem mostra, uma abertura grande com aquele número F baixo desfoca o fundo e destaca o assunto. Já uma abertura pequena deixa tudo nítido, o que é ótimo para paisagens. Agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos ligar essa teoria com o mundo real. Como esses ajustes viram, na prática, aquele desfoque de fundo que tanta gente busca ao sair do celular? Bom, é aqui que as lentes entram em jogo. Uma dúvida super comum para quem está começando é essa. Se o segredo do desfoque é a abertura, então uma lente f1.8 sempre vai desfocar mais o fundo do que uma f2.8, certo? A resposta, na verdade, é um pouco mais complexa do que isso.
E essa citação de um usuário do Reddit, o Cuerva Mallory, resume perfeitamente a questão. Fotógrafos com mais experiência não pensam em um número só. A abertura é só uma parte da história. Como ele bem apontou, a distância focal da lente e a distância entre a câmera e o assunto são tão importantes quanto. Então vamos resumir. Para conseguir aquele fundo bem desfocado, a gente precisa pensar em 3 coisas. Primeiro, a abertura. Como já vimos, quanto maior, mais desfoque. Segundo, a distância focal. Lentes com mais zoom, as teleobjetivas, ajudam a desfocar mais. E terceiro, a distância até o assunto. Quanto mais pertinho do que você está fotografando, mais o fundo vai desfocar. É a combinação desses 3 que cria o efeito. Bom, a gente já passou pela parte técnica, falou de sensor, de lente, de configurações. Agora vamos mudar um pouco o foco, porque, no fim das contas, fotografia é menos sobre os detalhes técnicos e muito mais sobre a nossa visão. A grande verdade é a seguinte: não existe a melhor câmera. O que existe é a melhor ferramenta para aquilo que se quer criar. Entender o equipamento não é para colecionar coisa mais cara, mas sim para saber qual ferramenta vai traduzir melhor aquela imagem que está na nossa cabeça. A ferramenta serve ao artista, e não o contrário. E para expandir essa ideia, tem uma frase de um fotógrafo lendário, o Gary Winogrand, que no começo parece não ter nada a ver com o assunto. Ele dizia: "Você é o que você come." Parece estranho, né? Mas o significado disso para um artista visual é gigantesco. E a tradução dessa frase é esta: para se tornar um fotógrafo melhor, a gente precisa se alimentar de boa fotografia. É preciso ver o trabalho de outras pessoas, visitar exposições, folhear livros. É esse consumo de imagens de qualidade que treina nosso olhar e ajuda a gente a encontrar um estilo próprio. A inspiração é tão importante quanto o equipamento. E assim a gente chega ao fim. Depois de entender as ferramentas, a verdadeira questão não é mais qual câmera eu devo comprar. A pergunta que realmente importa é: agora, com essas ferramentas em mãos, que histórias vão ser contadas?